Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. No vídeo de hoje da playlist Leituras Literárias, vou trazer para você comentários sobre o texto impressionante de Camila Sousa Vichada, intitulado O Parque das Irmãs Magníficas. Tá aqui o livro, hashtag Fica a Dica. Espero que você goste desse vídeo. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre quem que é a Camila Sousa Vichada, né? Camila Sousa é uma escritora transgênero argentina. Essa parte do transgênero é por minha conta, tá, gente? Porque a Camila, ela se identifica e ela se reconhece travesti, tá? Nascida, né, na cidade de La Falda, em 1982. Além de escritora, Vichada é atriz de teatro, cinema e televisão. Ela também é graduada em Comunicação Social e Teatro pela Universidade Nacional de Córdoba. E além do Parque das Irmãs Magníficas, né, esse texto que vocês estão vendo aqui, tá, a Camila já escreveu Las Malas, La Novia de Sandro e El Viaje Inútil. O seu trabalho literário mais recente é a obra Soy una tonta por quererte, um livro de contos no qual o universo LGBTQIA+, desfila como protagonista, né, das histórias. É importante a gente frisar que esse livro da Camila, que eu acabei de falar, né, Soy una tonta por quererte, é um livro que foi lançado recentemente mesmo. Ele foi lançado em março de 2022. Tá? O Parque das Irmãs Magníficas, ele venceu o prêmio literário Sor Juana Inés de la Cruz em 2020 e ele une autobiografia e ficção com doses de realismo mágico, né? O texto apresenta a história de um grupo de travestis da cidade de Córdoba, na Argentina, mostrando uma dura realidade a qual essa população vamos dizer assim, da qual faz parte, né, o cotidiano de vida dessa população, que é marcado pela violência, pelo desrespeito e que é uma população estigmatizada historicamente. Eu já vou em direto do porquê ler o livro, né, porque eu acho que a obra da Vichada, ela fala por si só, né? Bom, o livro é muito visceral, esse é o primeiro ponto, tá? A visceralidade do livro exige que eu já diga diretamente por que a gente precisa conhecê-lo, tá? Primeiro, o livro mostra o cotidiano da travestilidade de uma forma bem complexa, né? A gente vai observar a presença cotidiana da violência como parte inerente da vida dessas pessoas. A gente observa no texto o convívio diário com a morte, né? A gente observa a prostituição compulsória como meio de sobrevivência, porque você vê que essas pessoas não têm oportunidade de um outro tipo de trabalho, de um outro tipo de exercício que permita a elas auferir renda para a sua sobrevivência. A gente vê no livro questões relativas às intervenções corporais clandestinas e perigosas que acabam fazendo com que muitas dessas pessoas tenham seus corpos mutilados, né, ou então acabem morrendo em virtude desse contexto. Tá? E aí eu vou ler para vocês um trechinho para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Tá? Tinha injetado óleo de avião nas tetas, nas nádegas, nas ancas e nas maçãs do rosto. Dizia que, além de ser econômico, resistia melhor às porradas. Contudo, as áreas injetadas se encheram de hematomas desagradáveis e o líquido se deslocou para outras direções, deixando-a cheia de caroços e buracos como a superfície lunar. Por isso se obrigava a trabalhar sempre com a luz muito baixa. No joelho esquerdo tinha 2 cicatrizes bem feias de balaços que, assim como entraram, saíram, e nos dias de chuva era frequente vê-la mancar até a cozinha atrás de um copo d'água para tomar analgésico, porque a dor lhe dava tremedeiras. Tá? Esse é só um trecho que mostra um pouco dessa realidade, desse universo aqui que eu trago para vocês nesse primeiro ponto. Tá? Mas, ao mesmo tempo em que desvela esse universo triste, né, essa onda de violência, né, de mutilação, o texto traz momentos em que o deboche fica em evidência, como característica emblemática de um universo que causa
para as outras pessoas, ao mesmo tempo estranhamento e ao mesmo tempo fascinação. Tá? Eu vou ler mais um trecho, porque, como eu falo, né, esse livro ele fala por si só. Por fim, chegou o dia do batizado do brilho dos olhos. Fizeram bolo, cozinharam manjares. A mesa estava repleta de docinhos de todas as cores e sabores. Derramavam champanhe nos copos, clericô e cidra para as mais bregas, e refrigerante e suco para as menores. As grinaldas sobre as cabeças, as travestis com suas roupas de gala, os bofes todos muito educados, pois só convidamos os menos viciados, os que saíam bem na foto. Tá? O brilho dos olhos é uma figura muito importante nesse texto da Vilhada. Né? Ele é uma criança que foi encontrada pelas travestis abandonadas no parque e elas adotaram esse menino. Né? E ele é uma figura central na história, assim, muita coisa da trama se desenrola a partir dele, né? E é importante o papel dessa criança no contexto, né? Então fica a dica, né, quando você for conhecer o Parque das Irmãs Magníficas, preste atenção nessa personagem, né, no brilho dos olhos, que às vezes quando eu estava lendo, eu fiquei me perguntando, será que é uma personagem, será que isso é a parte do realismo mágico, ou será que isso é uma verdade que ela, né, coloca? Sou bem sincero em dizer, se for uma verdade, é uma verdade muito triste, mas ao mesmo tempo muito bela. Então vale a pena você dar uma olhadinha e prestar atenção quando você estiver fazendo a leitura nessa personagem, tá? Uma outra questão que a gente também vai observar, tá? O texto revela o que a falta de amor e de afeto causa na vida dessas pessoas, e mostra porque esses sentimentos são essenciais para os seres humanos. Tá? É um texto de denúncia na medida em que revela que fazemos parte de uma sociedade tão transfóbica que ela condena em essência as mulheres travestis, fazendo com que elas não se sintam dignas, né, de amar, de ser amadas, como se elas não tivessem esse direito. A gente vive numa sociedade tão transfóbica que faz com que essas mulheres não se julguem capazes, inclusive, de exercer, né, esses sentimentos, né, de amor, de receber e de dar, né, esse sentimento. Essa objetificação do sujeito revela a violência que essas pessoas sofrem e faz com que elas se tornem, né, seres coisificados, vamos dizer assim. Né? Essa objetificação faz com que a violência contra elas seja naturalizada. Né? E isso é um processo doloso, e todas as pessoas que cometem esse tipo de violência, elas deveriam ser punidas, né? E nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, deveríamos nos posicionar contra esse tipo de violência, porque é tão inócuo, é tão inútil, é tão ignorante, é tão boçal, que não tem nem como expressar de outra maneira, a não ser com a visceralidade que a denúncia que o Parque das Irmãs Magníficas faz, não há outra forma. Né? A perpetuação dessas práticas deletérias se dá através de agressões psicológicas, verbais, emocionais, físicas, sexuais, e culmina no assassinato das mulheres travestis. Tá? O que cria, né, dentro de todo esse contexto, a categoria do chamado transfeminicídio. Tá? E se você que está me ouvindo acha que feminicídio não existe e que transfeminicídio não existe, deixa eu te dizer uma coisa, você é muito idiota. Né? Porque só precisa ter 2 neurônios na cabeça para perceber que essas pessoas são vítimas de violência pelo simples fato delas existirem no mundo como elas são. Num mundo que é muito pequeno para que elas caibam com toda a sua intensidade. Então, deixa eu te dizer que o problema não está nelas, está em você. Tá? Só para ter uma ideia do que isso significa em números, tá? Em 2021, o Brasil registrou 140 assassinatos de pessoas trans. Desse total, 135 eram travestis e mulheres transexuais. Tá? Se você me falar, depois de ouvir isso, que transfeminicídio não existe, eu vou dizer que você é muito burro, porque contra fatos e contra números não há argumentos. Tá? Esses dados constam no dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2021. Foi um estudo realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, com o apoio da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Unifesp e da UFMG. Tá?
E se, depois de você ouvir tudo isso que eu falei, você ainda não se convenceu a conhecer essa história, eu vou deixar que a própria Camila fale sobre ela. Tá? Eu tomo a liberdade de ler aqui um trecho da entrevista que foi concedida por essa autora, tá? Para a Amara Moira, que também é travesti, feminista, doutora em teoria crítica, em teoria e crítica literária pela Unicamp e escritora. E eu vou deixar que elas, as duas, né, façam o encerramento desse vídeo por uma razão muito simples. Tá? Representatividade importa, né? E muito mais do que eu falar sobre a Camila, é melhor que a Camila e a Amara falem, né, sobre essa obra. Então eu encerro esse vídeo aqui com com esse trecho da entrevista. Obras de autoria trans têm ganhado visibilidade nos últimos anos e com isso vem crescendo o desejo de se nomear essa produção como literatura trans. Como você pensa essa categoria? Na sua opinião, o Parque das Irmãs Magníficas pode ser visto como literatura trans? Não cabe às travestis sair por aí avaliando categorias, quando a única categoria que abraçamos é a do travestismo, que é a derrota de uma categoria. O Parque das Irmãs Magníficas é um livro trans porque não pode ser classificado. Não há palavra para dizer o que esse livro é. Para fazer isso, se recorre a muitas palavras. Crônica, autoficção, autobiografia, conto de fadas, história de terror. Mas não podem usar uma palavra para dizer que tipo de livro é. Um livro livre, escrito sem a intenção de nada, além da pura companhia da escrita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha feito vocês refletirem um pouco. Fica a dica. O Parque das Irmãs Magníficas, Camila de Souza Bichada. Um forte abraço e até a próxima.